tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não enxerga, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. Então, fica difícil. A pessoa fica igual o ídolo, fica mudo, fica surdo, fica cego. Então, desde que a pessoa se interesse realmente por Deus, mas o verdadeiro Deus, quando a pessoa deixa de olhar para a imagem e olha para cima, procurando por Deus, aí Deus vai poder se comunicar com essa pessoa. E Deus procura de todas as formas possíveis se comunicar. E muitas vezes ele pode usar uma linguagem figurada, ou uma linguagem direta mesmo, ou uma linguagem escrita. Então ele vai usar de diversas maneiras. Hoje, muitas vezes Deus usa os meios de comunicação para se comunicar com o homem. Às vezes não adianta muito uma pregação ou um testemunho pessoal, um evangelismo. Então Deus usa o quê? Um rádio, Deus usa a TV, né? Deus usa um DVD, Deus usa a música ou a pregação, mas Deus vem tentando de todas as maneiras se comunicar com o ser humano, com a criatura que Ele mesmo criou e colocou na terra. Deus procura esse diálogo, é Deus que vem a nós. Então, veja na nossa leitura que Jeremias, ele diz que não sabe falar, que não tem palavras corretas, né? Não sabe se comunicar, é o que ele está dizendo para Deus. Mas Deus diz, eu coloco as minhas palavras na tua boca. Então Deus garante a Jeremias que sua mensagem profética seria inspirada por ele mesmo, por Deus. Então as palavras do profeta seriam as palavras de Deus. Então, convicto disso, agora sabendo que as palavras que ele ia falar eram de Deus, Jeremias então nunca usou de subterfúgio aí agora com a palavra de Deus, nem modificou essa palavra. A palavra vinha e ele repetia o que Deus mandou falar. Um tipo de comunicação de Deus muitas vezes pode ser em línguas. Mas como Deus vai se comunicar em línguas que a pessoa às vezes não entende? Mas aí acontece o quê? Uma interpretação dessas línguas. Então pode acontecer, é um tipo de comunicação. Uma profecia é um tipo de comunicação que Deus traz ao homem. Uma revelação do oculto ou do futuro. Então os dons do Espírito Santo são capacitações para que haja uma comunicação das pessoas com Deus, assim como a pregação do Evangelho. E aqui Deus falava com o profeta Jeremias e Jeremias transmitia essa palavra. Como Deus falava? No pensamento de Jeremias. Então Deus falava e ele transmitia. Noé, por exemplo, Deus também transmitiu para ele diretamente, falou com ele, constrói uma arca, eu quero a arca assim, assim, Deus medida, deu tudo. E Noé obedeceu e foi fazer. Com Abraão, Deus falava com Abraão. Com Moisés, Deus falava com Moisés. Então são vários os exemplos, né? Então Deus falava. Não quer dizer aí que Deus descia do céu como uma pessoa. Mas muitas vezes Deus fez isso. Anjos apareceram a Abraão para falar com Abraão. Então Deus pode usar também esse tipo de comunicação, de vir um anjo como a pessoa mesmo. Quando Pedro estava preso, um anjo apareceu. Paulo também viu anjos. Então é um tipo de comunicação de Deus. Então Deus tem multiformas de se comunicar, multimaneiras, né, de se comunicar com o ser humano. E ele faz de tudo para se comunicar. E Deus diz a Jeremias, olha, a mensagem que você vai transmitir, a minha comunicação, não é uma comunicação que vai ser muito bem aceita pelos homens. Não vai agradar, porque é uma comunicação que eu tenho que fazer de juízo. Tem comunicação que você vai fazer do futuro, coisa boa, do retorno de Israel. Mas primeiro eu preciso limpar, para depois recomeçar. Então, a mensagem seria uma mensagem profética, mas revelando um juízo de Deus sobre Israel. Dando aí
uma última oportunidade para que eles se arrependessem, deixassem a idolatria, deixassem de buscar ajuda no Egito, né? Deixassem de ofender a Deus, se arrependessem, e Deus não faria aquele mal. Mas eles não se arrependeram. Então a mensagem de juízo veio e se cumpriu. Então Deus usa aí figuras também de linguagem, né? Ele usa aí o que nós chamamos de símiles. Por exemplo, ele usa aí uma vara de amendoeira. E ele diz para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? Ele disse: uma vara de amendoeira. Então Deus diz: viste bem, que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A amendoeira é a primeira árvore que brota na primavera. Esta visão da amendoeira subentendia então duas coisas. Primeira coisa, a palavra de Jeremias, ela se cumpriria rapidamente. A palavra que Deus estava transmitindo através de Jeremias. Segunda coisa, o povo reconheceria que Deus estava então em ação, controlando o curso da história para cumprir os seus propósitos. A vara de amendoeira também, se nós pegarmos um exemplo lá no tempo de Arão, foi colocada e ela brotou, né? Ela gerou ali flores, floresceu, dando o que a entender que Deus é quem dá a vida, é que produz vida. Então, tanto ele traz o juízo, ele é dono das almas, ele pode matar, mas também pode dar vida. É ele quem decide, ele é o dono, é o proprietário. Então, o vaso, o oleiro pode pegar o vaso, e se não gostar do vaso, ele quebra e faz outro vaso. Assim também aquela nação seria destruída e outra nação assumiria ali. Depois de 70 anos, a nação seria restaurada. Então pessoas novas viriam, poucas pessoas velhas viriam, muito poucas mesmo, e a nação recomeçaria, mas sem aquele pecado de idolatria. Nunca mais eles se tornariam idólatras. Para sempre eles se lembrariam do exemplo do juízo de Deus exercido sobre a idolatria. Então nunca mais eles pediriam ajuda ao Egito. Pode ver hoje como é que é, né? Deixaram completamente essa idolatria terrível e essa petição de ajuda ao Egito. Acabou isso. Então aprenderam a lição. Então puderam recomeçar como nação. Mas se eles voltarem à idolatria, se voltarem a pedir ajuda ao Egito, são totalmente destruídos, pode ter certeza disso. Novamente acontece. Então durante a grande tribulação, eles serão perseguidos, cercados, destruídos, mas o remanescente, o restante, clamará a Deus, buscará o Messias, clamará pelo Messias, e o Messias virá para salvá-los. E então governará durante 1000 anos sobre eles. Vamos então ver que Deus fala então com Jeremias sobre a vara de amendoeira, fala sobre uma panela, né? E Deus revela então que virá do norte o juízo. O instrumento usado será a Babilônia. Virá do norte e atacará e destruirá totalmente ali a região de Judá. É isso que ele está revelando então a Jeremias. E ele usa aí uma panela, né, fervente, usa também a vara de amendoeira. Vamos ver agora um quadro sobre os meios então da comunicação profética. Vamos ver, a nossa palavra-chave então dessa lição é comunicação. O que é comunicação aí? É o processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens por meio de métodos ou sistemas convencionais. Então veja aí, emissão, então falar, né, transmitir, tentar se comunicar. Vem então a transmissão, pode ser através da voz, do exemplo, da TV, do rádio, do jornal, de uma revista. Então transmitir. Depois vem aí a recepção, então aquele que vai ouvir, que vai ler, aquele que está recebendo, é o receptor de mensagem então. E quais os meios que vão ser usados então, os métodos, então pode ser
vários tipos de métodos. Pode ser um sistema convencional, já utilizado normalmente, ou pode ser alguma novidade, alguma coisa nova. Um computador, uma TV, um rádio, uma revista, um jornal. Pode ser usados aí várias coisas. E pode ser uma linguagem direta, falada com a pessoa, pode ser através de um anjo, pode ser através de um profeta,